Queridos irmãos, queridas irmãs, a liturgia da palavra dessa sexta-feira, da 22ª semana do tempo comum, nos coloca a continuidade da primeira leitura desses dias, dessa semana, que é essa primeira carta de São Paulo aos Coríntios, como também a própria sequência do Evangelho que nós estamos meditando nessa semana litúrgica. Paulo vem insistir, nesse capítulo 4 da primeira carta, com aquilo que ele tem batido na tecla nesse início de exortação à comunidade de Corinto. Paulo vem mais uma vez mostrar que tanto ele quanto Pedro, ontem ele dizia de Apolo, são servos de Cristo. Paulo está combatendo o culto à personalidade. Os olhos daqueles homens e daquelas mulheres que nasceram para a fé a partir do ministério de Paulo, a partir do ministério de Pedro, a partir do ministério de Apolo, dos outros apóstolos, estavam confundindo as coisas. Estavam olhando mais para os servos do que para o seu Senhor, do que para Jesus Cristo. Por isso Paulo insiste tanto, e hoje, nesse capítulo 4, ele vai dizer: irmãos, que todo mundo nos considere como servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Ele vai retomar com força nesse capítulo 4 o que ele está reafirmando, que ele já tinha dito no capítulo 3, no capítulo 2. Ele é servo de Cristo. Ele serve ao Senhor. E sendo servo de Cristo, ele busca com toda a intensidade fazer a vontade do seu Senhor. Se você for pegar a sua palavra, a sua Bíblia, e lá no capítulo 1 dos Gálatas, no capítulo 1, você vai ver como Paulo, não estava aqui no script, então não marquei, mas vamos aqui. Gálatas, no capítulo 1, você vai ver o que Paulo vai afirmar. Versículo 10. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Tenho eu buscado a aprovação dos homens ou a de Deus? Acaso procuro agradar aos homens? Se ainda quisesse agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Então Paulo está deixando bem claro para a comunidade de Corinto o que ele é: servo de Cristo. E sendo servo de Cristo, ele precisa trazer àquele povo a verdade. Ele precisa anunciar-lhes a verdade de Jesus Cristo e, principalmente, ele envia essa carta porque quando ele estava em Éfeso, ele recebeu uma delegação da comunidade de Corinto. Ele estava na sua 3ª viagem missionária, e essa delegação que veio partilhar com Paulo os problemas da comunidade, os problemas que a comunidade estava vivendo, as divisões, como ontem ele disse, uns na quarta-feira ainda, na liturgia, eu não pude falar a vós como adultos, porque sois ainda crianças, porque ainda existem divisões no meio de vocês. Porque uns dizem, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo. Mas Paulo e Apolo são simplesmente servos. Paulo e Apolo plantaram. É Deus quem rega, é Cristo quem rega. Ele está tentando chamar a atenção exatamente para aquele que se deve dar a verdadeira atenção, o verdadeiro louvor, a verdadeira gratidão, a verdadeira adoração. Porque Paulo estava percebendo que eles poderiam, por causa das práticas antigas de idolatria, colocarem
tanto ele, quanto Pedro, quanto Apolo, num pedestal e colocá-los até mesmo como semideuses, ou como Deus, no lugar de Deus, e esquecerem de Jesus Cristo e do seu ensinamento, e entenderem e esquecerem, melhor dizendo, que existe uma unidade no ensinamento de Jesus Cristo, na pregação do Evangelho, que o que Paulo anunciou, que o que Apolo anunciou, que Pedro anunciou, talvez com palavras diferentes, de maneira diferente, com uma linguagem diferente. Alguns estudiosos dizem que Paulo não era um bom pregador, que ele tinha um pouco de dificuldade de expressão, mas Apolo era aquele super pregador, com uma linguagem, com a maneira de se expressar. Mas Paulo está dizendo a eles: é Jesus Cristo. Nós somos apenas administradores desse grande mistério do Senhor, o grande mistério da verdade revelada. E ele continua: a este respeito, o que se exige dos administradores é que sejam fiéis. E ele vai trabalhando nesse capítulo 4 essa realidade, porque também ele estava sendo julgado por alguns, criticado. Existiam comentários, e ele vai dizendo: quanto a mim, pouco me importa se sou julgado por vós, ou por algum tribunal humano. Nem eu me julgo a mim mesmo. É verdade que a minha consciência não me acusa de nada, mas não é por isso que eu posso ser considerado justo. E aí ele joga o julgamento que estavam fazendo dele para o Senhor. E ele continua: quem me julga é o Senhor. Portanto, não queirais julgar antes do tempo. Aguardai que o Senhor venha. Ele iluminará o que estiver escondido nas trevas e manifestará os projetos dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor que tiver merecido. Veja que consciência profunda, que fé amadurecida, que entrega de vida no seu ministério. E aqui ele está dizendo: eu vou ser julgado sim, por aquilo que me foi confiado por Deus. Ele é servo, ele é aquele que precisa fazer a vontade do seu Senhor. Aquele que é servo, ele se submete totalmente à vontade do Senhor. E a confusão que existia, a divisão que existia, o olhar para os servos poderia confundi-los, até mesmo em relação à presença do ressuscitado no meio deles. Porque Paulo quer deixar bem claro que tudo o que acontece, seja pelo ministério dele ou dos outros, acontece pela presença de Deus no meio deles, no meio da comunidade, no meio da igreja reunida. E eu queria dizer para você, da mesma maneira, Deus está nos falando hoje que o nosso olhar precisa estar no Senhor e não nos seus servos. O nosso olhar precisa mirar, precisa estar fixo no Senhor, naquele quem realiza, naquele que faz, naquele que é o Senhor da igreja, naquele que é o nosso Salvador, e não nos seus servos, naqueles que foram escolhidos por Deus para serem administradores desse grande mistério. Mas o nosso olhar precisa estar no Senhor, porque é Ele quem realiza. Nós, os sacerdotes que aqui estão, os consagrados que aqui estão, eu estou vendo irmãs aqui, os consagrados da Canção Nova, nós só somos servos. Quem faz e quem realiza é o Senhor. Espera, meu irmão, espera, minha irmã, no Senhor. Coloca a sua confiança, coloca a sua esperança no Senhor. Não espere nas pessoas.
Eu estou rezando para que você esteja aqui, não pelas pessoas. Eu tenho um sonho de um dia nós fazermos acampamentos na Canção Nova, que nós não vamos divulgar quem serão os pregadores, mas você vai vir por Jesus Cristo, o Cristo que aqui está, o Cristo que aqui faz, o Cristo que aqui realiza. Eu rezo para que um dia nós cheguemos a esse ponto de divulgar somente o nome de Jesus Cristo. Vamos para a Canção Nova? Quem vai pregar? Jesus Cristo. Quem vai curar? Jesus Cristo. Não é o Padre Roger, o Padre Jonas, o Padre José Augusto, o Frei Elias Vela, o Roberto Tanus que está aqui pregando conosco. Não é o Márcio Todeschini que está ministrando. É Jesus Cristo. Nós temos que buscar de todo o nosso coração ao nosso Deus e confiar nele, esperar nele, ter fé nele. É ele quem opera na nossa vida. Diga: Senhor, é a ti que eu quero buscar. Eu não quero cair, Senhor, no mesmo erro que os coríntios caíram. Eu não quero cair no mesmo erro do culto da personalidade, do culto à personalidade que hoje o nosso mundo vive. Eu quero, Senhor, confiar em Ti, depositar a minha esperança em Ti, buscar, Senhor, essa experiência contigo. Veja o que o salmista vai dizer, meu amado. A salvação dos piedosos vem de Deus. Ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta. Defende-os e protege-os contra os ímpios. E os guarda, porque nele confiaram. Eu preciso perguntar mais uma vez para você: em quem está a sua confiança? Em quem você tem colocado a sua esperança? A palavra do salmista é muito certeira. O salmista vai dizer: o Senhor lhes dá ajuda e os liberta, defende-os e os protege contra os ímpios e os guarda, porque nele confiaram. Eu pergunto mais uma vez a você: em quem você tem depositado a sua confiança, a sua esperança? Esses dias eu estava vivendo um momento pessoal de uma angústia natural, de um desejo, de uma vontade de Deus, de estar com Deus. E eu estava naquela angústia, e eu fui na capela, rezei, fui no meu quarto, rezei. Aí peguei uma encíclica do Papa Bento XVI, Spes Salvi, fui ler, e lendo essa encíclica ali naquele momento, eu me deparei com um trecho da encíclica, onde Bento XVI, usando um texto do catecismo, vai afirmando: quando nós não temos com quem conversar, Deus nos escuta. Quando nós não temos soluções para as nossas necessidades, Deus as tem. E ele foi trabalhando essa realidade ao ponto de chegar e declarar: nunca está sozinho aquele que ora. O orante nunca se encontra sozinho, porque a confiança do orante está em Deus. A confiança daquele que reza está no Senhor, e todas as vezes que ele se coloca diante do Senhor, o Senhor se faz presente na vida dele, e ele não está sozinho. Diga para quem está do seu lado: se a sua confiança estiver no Senhor, você nunca, meu irmão, você nunca estará sozinho. E a promessa do salmista, diga para ele, a promessa do salmista é essa: o Senhor lhes dá ajuda e os liberta, defende-os e protege-os contra os ímpios, e os guarda, porque nele confiaram. Segura na mão dessa bênção que está aí.
Balança essa mãozinha abençoada aí. E pergunta para essa bênção: em quem está a sua confiança? Mais uma vez. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dificuldade, o drama que você está vivendo. Mas balança a mão desse irmão, pergunta: em quem está a sua confiança? Eu preciso proclamar uma palavra. Segura a mão do seu irmão aí. Romanos capítulo 5, versículo 5. A esperança não decepciona. Balança a mão do seu irmão. Diga para ele. Romanos 5, 5. A esperança não decepciona. E eu volto a dizer a você: a salvação dos piedosos vem de Deus. Ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda nos momentos de aflição. Tem alguém aflito aqui? A palavra está dizendo: Ele os ajuda no momento da aflição. Olha para quem está do seu lado, entendeu? Ele os ajuda no momento da... O Senhor lhes dá ajuda e os liberta. Defende-os e os protege. Diga para ele: o Senhor lhes dá ajuda e os liberta. Defende-os e protege-os contra os ímpios. E os guarda, porque nele confiaram. Mais uma vez, em quem você tem colocado a sua confiança? Se é no Senhor, você já pode aplaudir todas essas bênçãos que estão prometidas aqui. Nós estamos refletindo esses dias sobre a presença dos anjos na nossa vida. Aqueles que confiam nele, ele os protege, ele envia os seus anjos para nos proteger, para nos defender, para nos amparar, para guerrear conosco, para enfrentar a batalha espiritual, a luta, a dificuldade, aquilo que nós vivemos. Mas o agir precisa seguir o ser. Aquilo que eu vivo precisa seguir aquilo que eu digo que eu creio, que eu confio. Eu preciso colocar todos os dias o meu ministério sacerdotal diante da cruz, porque um dia eu serei julgado, e eu serei julgado diante daquilo que Deus me confiou no meu ministério sacerdotal, pela realidade da fidelidade. O que Paulo vai dizer aqui? A este respeito, o que se exige dos administradores é que sejam fiéis. Deus me deu a vocação sacerdotal, mas eu pergunto para você que é casado, para você que é casada, você tem vivido a fidelidade naquilo que Deus te confiou? As promessas que um dia você fez diante da igreja? Você que é pai, você que é mãe, que recebeu de Deus o dom do filho, que é um filho de Deus para que você o eduque e o crie aqui nessa terra. Você tem desempenhado o seu papel, porque nós seremos julgados a respeito da nossa fidelidade diante daquilo que Deus nos confiou. Você filho, você filha, tem cumprido fielmente aquilo que Deus te deu, na condição de filho, diante da sua mãe, diante do seu pai? Você que estuda, você que está na universidade, Deus confiou a você essa graça de adquirir o conhecimento. Você tem vivido a fidelidade naquilo que Deus te confiou, no seu trabalho. Você que é médico, você que é advogado, você que é dona de casa, você que é farmacêutico. Qual é a sua profissão? Qual? Gato comeu a língua?
Gritaram ali, professor. Você tem vivido a fidelidade naquilo que Deus confiou a você? Se nós confiamos em Deus, e às vezes nós temos que tomar muito cuidado, porque nós só confiamos em Deus quando nós precisamos do milagre, não é? Eu tenho fé, eu choro, eu ajoelho, porque eu estou precisando. Mas a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé tem ultrapassado essa barreira, dessa dependência que muitas vezes nós trazemos de milagre? Ou nós temos colocado verdadeiramente o nosso coração em Deus, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida, nos dias onde a cruz está mais pesada, eu continuo confiando ou eu fico blasfemando contra Deus? Você que está aqui no nosso meio e é político, já começaram a ficar com medo, né? Você que recebeu, e você que vai ver essa pregação, porque ela está sendo gravada, que recebeu de Deus o dom para lutar pelo bem comum e está lutando simplesmente pelos seus interesses. Você que recebeu a vocação para ser político e defender o direito do povo, você tem feito isso da maneira que Deus indicou que você fizesse. Olha para Brasília. Olha para o Senado, olha para a Câmara. Será que eles estão dentro do plano de Deus? Mas eles vão ser julgados, porque eles receberam de Deus esse mistério, essa vocação. E olha, hoje nós temos que estar muito atentos, nós estamos num ano eleitoral. Porque a gente vive dizendo que os políticos são corruptos, mas nós eleitores às vezes somos piores, porque nós vendemos o nosso voto. Vende o voto por causa de um tijolo, vende o voto por causa de um saco de cimento, vende o voto por causa de uma dentadura. Fica banguela, minha filha, mas vota certo, seja fiel. Espero que você esteja aplaudindo, porque você está fazendo certo, né? Eu só espero. Porque a gente diz que confia, mas nós muitas vezes estamos sendo panos velhos, rasgados, e estamos querendo que seja emendada em nós a doutrina de Jesus Cristo, e vai rasgar, não tem consistência. Vinho novo precisa estar em odres novos, senão o odre arrebenta e o vinho se entorna. Porque o vinho novo é um vinho forte. A doutrina de Jesus Cristo é uma doutrina forte. Eu gosto sempre de citar um cristão chamado C.S. Lewis. E ele vai dizer: se você procura uma religião que te deixa no comodismo, eu não te aconselho a ser cristão. Porque a doutrina de Jesus Cristo, aquilo que Jesus está anunciando no Evangelho hoje para os fariseus, é exatamente essa realidade. Eles estavam fechados, com o coração endurecido, vivendo uma religiosidade estéril, que não produzia vida. Como está a sua fé? Fé, eu não estou dizendo que você dobrou o joelho hoje na hora da adoração de manhã, quando eu estava aqui, e chorou na presença de Deus. Fé não é emoção. Como está a sua profissão de fé? Aquilo que você crê e que se transforma em ação, que se transforma em prática. Eu volto lá, porque hoje é o dia que se celebra a independência do Brasil. E eu preciso voltar lá nos políticos, né? Hoje, meus irmãos, minhas irmãs, o Papa Bento XVI, ele tem insistido muito com algo
de valores inegociáveis. E quais são os valores inegociáveis? O direito à vida, desde a concepção até a sua morte natural. Aí está também implícito todas as questões de bioética, de manipulação de embriões, de inseminação e todas as outras realidades. E eu quero fazer uma proposta: se você é agente pastoral, se você trabalha na igreja, se você é de movimento de casais, de movimento de jovens, dia 11 de outubro, agora, o próximo, estará iniciando o ano da fé. O Papa Bento XVI determinou com moto próprio chamado Porta Fidei, que vale a pena ler, que é algo muito profundo e especial. E ele está organizando uma encíclica sobre a fé. Eu quero propor para os agentes pastorais, os meus irmãos sacerdotes que estão aqui, além daquilo que o Papa tem pedido que seja trabalhado no ano da fé, o Catecismo da Igreja Católica, o Compêndio do Vaticano II, os documentos fundamentais, aquilo que o cardeal Levada, então, o responsável pela Congregação para a Doutrina da Fé, ele escreveu a realidade prática, o que se deve fazer no ano da fé, a nível geral de igreja, a nível de diocese, a nível paroquial. Mas eu quero fazer uma proposta diante desses valores inegociáveis, principalmente na questão do direito à vida e da defesa da vida. Vamos retomar a Humanae Vitae do Papa Paulo VI. Vamos ler. Vamos pegar o Evangelium Vitae do Papa João Paulo II. Porque nós estamos num intenso combate. E o combate, o ataque, eu vou dizer aqui que também é espiritual. Que nós estamos vivendo hoje e que a humanidade sempre viveu. O ataque é aquele que está revelado no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. É um ataque direto à vida, à família, à pessoa humana. E nesses documentos, um de Paulo VI, estou só citando 2. Durante um ano nós temos como nos aprofundar nesse documento. Está ali com clareza a doutrina da igreja, que é inegociável. E o Papa vai continuar dizendo um outro valor inegociável. Ah, padre, eu já ouvi o senhor dizer isso. Eu vou falar muitas vezes, porque os mentirosos estão usando a mesma tática do secretário de Hitler. Eles falam uma mentira muitas vezes, e as pessoas acreditam que é verdade. Quantos no Brasil disseram que não existiu o mensalão? Porque lá disseram: do lado da minha sala não tem mensalão, não. Não tem mensalão. O Supremo está mostrando que tem, porque está condenando todo mundo. Mas uma mentira, vai falando, não tem, isso é coisa da oposição. Eu vou continuar falando sim dos valores negociáveis. Quando tiver oportunidade nas minhas pregações, eu vou falar sim, para ver se entra na nossa cabeça. A segunda coisa que o Papa Bento XVI tem falado é com relação ao matrimônio. É inegociável o matrimônio entre um homem e uma mulher. Está lá nas origens. E Jesus soube bem usar isso. Quando foram questionar, mas Moisés diz que deve ser dada a carta de divórcio. Jesus pegou um artifício da exegese do tempo dele e foi lá nas origens do Gênesis e disse: Deus criou o homem, e o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. É um valor inegociável, não tem como negociar.
E não venha me dizer que o que eu estou dizendo é homofobia, que não é, meu querido. É a verdade da palavra de Deus. É a verdade da doutrina católica. Segundo valor, qual é o primeiro valor inegociável? Direito a, desde a concepção até a sua morte na... Qual o segundo valor inegociável? O matrimônio entre homem e... O terceiro valor inegociável, os direitos e deveres dos pais de educar os seus filhos segundo as suas próprias convicções éticas e religiosas. O Estado não tem direito de interferir na educação que um pai e uma mãe têm por direito de dar ao seu filho. Você entendeu? O Estado não tem direito. Fique muito atento. Tenha coragem de falar como cristão. Como eu acho a gente, às vezes, um povo muito amortecido. Para não dizer outra palavra mais feia. A gente vai concordando com tudo. Paz e amor, né? Paz e amor. A gente não tem que se meter, não. Tem que se meter, sim. Sim, senhor. Sim, senhora. Se precisar ligar para o Senado, para o telemensagem do Senado e falar com os senadores, deixar lá o seu protesto. Eu sou católico, me chamo fulano de tal, moro na cidade tal. E eu não concordo com isso, isso e isso. Não é a opinião do povo brasileiro. O povo brasileiro é terminantemente contra o aborto. E isso é provado. A minha fé, os valores, não vou nem falar de fé. Os valores humanos me dão o direito de defender um matrimônio sagrado. A educação dos filhos. Fique atento com essa reforma do código. Porque tudo o que eles querem fazer é aprovar tudo isso lá no código como lei. Porém, se fosse só isso, estava muito bom. Mas se você for ler as emendas, você vai ficar... Se você tiver uma consciência jurídica, mais ou menos, e olhar o outro código e comparar, você vai ver que aquilo que eles estão propondo é um código para proteger um ditador, que se coloca numa ditadura e ele legalmente vai eliminando os seus opositores. Só que a gente está aí, assistindo a Avenida Brasil, Gabriela. Você está rindo? Enquanto estão esculachando a nossa nação. Enquanto nós, que somos um povo católico, estamos aí, ó, calados, amordaçados. Será que são com os projetinhos aí que foram feitos? De bolsa disso, de bolsa daquilo. Será que isso nos calou? Cadê a juventude? Foram calados com os investimentos no movimento jovens? Ninguém fala nada. Está todo mundo, ó, caladinho. Ninguém sai na rua, ninguém pinta a cara, ninguém protesta. Fazem o que quer. A minha fé me obriga a ter posição em defender esses valores inegociáveis. Eu não posso me calar. Meus irmãos, nós estamos em tempos de perseguições. Mas acima de toda consideração acomodatícia que nós estamos, a fidelidade a Jesus Cristo nos exige. Eu até escrevi aqui para eu não me perder. Nos exige, a fidelidade a Jesus Cristo nos exige a defender, promover, ensinar, transmitir as verdades imutáveis, os princípios inegociáveis. Ainda que todos nós saibamos, vocês leigos, nós clérigos, que esse caminho é humanamente inseguro.
porque ao não aceitar os esquemas mentais do politicamente correto, nós nos recusamos a ser incluídos na categoria dos novos cidadãos, segundo o que a nova ordem mundial define como paradigma da nova cidadania. Você está me entendendo? É arriscado, mas a igreja foi edificada no sangue de homens e mulheres que não negaram a Jesus Cristo e não negaram a sua fé. Onde está a sua fé? Em quem está a sua fé? Está num homem, num partido político? Veja o que Santo Agostinho, eu fui nos comentários dos Salmos, eu achei algo espetacular. Veja como Agostinho vai mostrar a nossa realidade atual. Num comentário do Salmo 39, do versículo 1, Santo Agostinho vai dizer: como a nossos pais foi necessária a paciência contra o leão, assim também a nós é necessária a vigilância. Veja, de paciência para vigilância contra o dragão. Nunca cessa a perseguição à igreja, tanto da parte do leão, quanto da parte do dragão. E deve-se temer tanto mais, quando engana aqui. Deixa eu ler direito. Aqui. E deve-se temer tanto mais quando engana, que quando se enfurece. O que ele está dizendo? Que o dragão está enganando e ele não está mostrando a sua fúria. E continua Agostinho: em outro tempo se incitava, tentava obrigar os cristãos a renegar a Cristo. Neste tempo, presta atenção, olha o que diz Agostinho: neste tempo se ensina a negar a Cristo, não se obriga. Se ensina a negar a Cristo. E continua Agostinho: antes impelia, agora ensina. Então usava de violência, agora de insídias, de ideias, de ideologia. Então se escutava o rugir, agora apresentado-se com aparência de mansidão e rondando, é dificilmente percebido. Veja, quando se obrigava, e se não negasse a Jesus Cristo, se cortava a cabeça, crucificava, queimava, arrastava em praça pública, era mais claro. Mas hoje não se obriga, se ensina. Veja o quanto nós temos que estar atentos e vigilantes, meus irmãos. O quanto nós, nesse século 21, o quanto nós, nesse ano de 2012, o quanto nós, povo brasileiro, que hoje precisamos de novo, como Dom Pedro, lá em São Paulo, como dizem alguns historiadores que foi lá, no Grito do Ipiranga, onde tem aquele monumento, hoje aqui, elevando um monumento, um altar de adoração a Deus, e essa adoração como uma atitude de fidelidade a Deus, nós precisamos levantar a espada do Espírito, que é a palavra, e dizer: independência da morte ao Brasil. Nós não queremos a morte no Brasil, nós não queremos a morte da nossa nação. Hoje nós temos que ter coragem de empunhar a espada do Espírito, como diz o apóstolo Paulo, e dizer: independência da morte, nós não queremos a morte na nossa nação, nós não queremos a cultura de morte, nós somos o povo da vida, porque Ele veio para dar a vida e a vida em abundância. Você está entendendo? Porque o grande perigo tem sido muitas vezes dito
pelo Santo Padre, o Papa Bento XVI, desde aquela missa Pro-Eligende Romano Pontífice, onde ele disse da ditadura do relativismo. Hoje se relativiza tudo. E ele vai dizer, o relativismo é o novo rosto da intolerância. Diria que hoje realmente há uma dominação do relativismo. Quem não é relativista parece que é alguém intolerante. Pensar que se pode compreender a verdade essencial basta para ser visto como alguém intolerante. Mas na realidade, esta exclusão da verdade é um tipo de intolerância muito grave e reduz as coisas essenciais da vida humana ao subjetivismo. Segura na mão de quem está do seu lado mais uma vez. Balança essa mãozinha abençoada. Pergunta para essa bênção, em quem está a sua fé? Ou você tem relativizado a sua fé? A igreja está muito retrógrada, está mofada, está cheia de rugas, está envelhecida. A igreja tem que acompanhar o pensamento moderno, senão nós vamos perder fiéis. Que nós percamos os infiéis e que fiquem os fiéis na igreja até os fins dos tempos. Nós não estamos preocupados com grandes números, apesar de vir uma grande multidão na Canção Nova. Glória a Deus porque vem e ouve a verdade. Talvez muitos gostariam de eu estar aqui falando de milagres. Oh, aleluia! Glória a Deus! Esse padre faz milagre! Mas quando você vem aqui na Canção Nova, a Canção Nova fala a verdade de Jesus Cristo e da igreja de Jesus Cristo. O Papa Bento XVI já disse, quando ele fez um pronunciamento para os catequistas e os professores de religião, no dia 12 de dezembro do ano 2000, ele disse, nós temos que parar de preocupar com as grandes massas e nos preocuparmos com a qualidade dos católicos. Nós precisamos na igreja de católicos de qualidade. Católico de qualidade é católico de verdade, que professa a sua fé, e talvez mesmo não entendendo aquilo que a igreja determina, mas eu acredito na minha igreja, e eu estou com ela. Talvez nem eu, padre, compreenda tudo, mas eu estou ali com ela. Você soltou a mão do seu irmão? Não acredito. Balança a mão dele e pergunta para ele, em quem está a sua fé? Está num partido político? Pergunta para ele. Num pseudo-messianismo? Num falso Messias? Está no homem? Pergunta para ele, em quem está a sua fé? Gritaram aqui, a minha fé está em JC. Olha que facilidade de abreviação, JC. Está em Jesus Cristo a minha fé. Está em Jesus Cristo a minha fé. Na minha casa, dentro da igreja, na universidade, na escola, no meu trabalho, na minha vida social. Eu não tenho vergonha da minha fé. Eu estou com o Papa, debaixo do chuveiro, dirigindo o carro, celebrando a missa. Dentro da minha casa, com a minha família, na minha comunidade, eu estou com Ele. Você soltou de novo a mão dessa bênção, né? Balança a mão dele, a mão dela, diga, aguenta firme. Seja fiel. Seja profeta. Profeta de Deus. Seja alguém que revela para o mundo essa fé segura
edificada no sangue dos mártires, tendo como alicerce o próprio Jesus Cristo. Essa fé, fundamentada na palavra de Deus, na reflexão de tantos santos e santas, na fidelidade de cada Papa, até o Papa Bento XVI. Essa é a fé que você não deve se envergonhar dela. Balança a mão do seu irmão e diga: não deve se envergonhar dela. Essa é a fé que quando alguém vier com ideias mentirosas, com ideologia, você vai dizer: a minha fé está em Jesus Cristo e na Igreja Católica. A minha fé é a fé de Pedro. Agora você aplaude esse irmão que está do seu lado. Para terminar, que eu já falei demais, eu quero ir terminando como aquilo que no livro Sal da Terra, o cardeal Ratzinger diz: até que ponto a igreja tem, por um lado, de estar aberta ao que é novo e de se resguardar de uma esclerose em que se isola no passado. Até que ponto a igreja tem, por assim dizer, de acompanhar a modernidade, e onde começa o ponto em que tem de ter a coragem de resistência, oposição profética e todos esses termos. Mas daí resulta, em segundo lugar, a pergunta: quem ou o que é realmente a igreja? Todos os que falam em nome da igreja, portanto, quem é a igreja? Ele vai dizer: todos os que falam em nome da igreja, portanto, o magistério em todos os níveis, tem sem dúvida de praticar essa coragem da resistência. Mas não se pode perder de vista o sentido correto da expressão: nós somos igreja. Diga isso. Nós somos igreja. Mais uma vez. Para quem está em casa, ouvindo pela rede Canção Nova de rádio, escutar, diga: nós somos igreja. Para as pessoas que vão assistir essa pregação, que vai repetir depois na TV Canção Nova, diga bem forte: a igreja não é só os que exercemos o ministério, vai dizer o cardeal. Não é só o magistério. Essa palavra só pode ter efeito se credível no mundo e tornar-se palavra que leve à ação. Se não for só doutrina, se não aparecer só nos documentos romanos ou nas cartas pastorais. Ou seja, quando a palavra do que ensina é uma voz comum da igreja. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado. É uma voz comum da igreja viva. Olha aí a igreja viva. O que nós acabamos de proclamar? Nós somos. E ele está dizendo: só nos documentos romanos, nas cartas pastorais, não é suficiente. Ou seja, quando a palavra do que ensina é uma voz comum da igreja viva. Por isso parece-me muito importante que tais palavras não sejam somente prescrições vindas de cima, mas que os próprios cristãos... Quem é cristão aí? Dá uma olhada para o lado, levanta a mão e dá uma olhada para o lado. Olha aí quem é cristão que está do seu lado. Ó. Quem é cristão? Quem é cristão, diga eu. Deus está ouvindo, viu? Toma cuidado. Por isso parece-me muito importante que tais palavras não sejam somente prescrições vindas de cima, mas que os próprios cristãos aprendam uns com os outros, que tem de ser em muitos aspectos uma força de resistência. Uma força de resistência.
o censo falou que nós somos 64%, não é verdade? Se só católicos, se juntar com os nossos irmãos de outras denominações cristãs, nós somos muito mais. Se nós resistirmos, nós vamos conseguir, como Dom Pedro conseguiu com um grito de independência da morte, bloquear toda a cultura de morte na nação brasileira. Mas você precisa ser um cristão, um católico de verdade, que acredita piamente na palavra e na sã doutrina da salvação. Você está entendendo o que o Papa está dizendo? Nós precisamos ser resistência nesses aspectos morais, éticos. É com você que Deus conta. Com você, jovem, que fez assim para mim agora. É você de listrado de verde. Com você. É você mesmo. Com você. Com você aí de vermelho aí atrás. É você que balançou a mão pro padre agora. É você mesmo, eu estava te vendo. É você de preto que está dando tchauzinho aí, ó. É com você que Deus conta e que a igreja conta. Agora, se você quiser continuar sendo um odre velho, que não suporta o vinho novo e forte, a vida nova que Cristo veio trazer, você vai explodir. Se você for um pano velho, remendado, você vai rasgar. Não vai continuar a chegar muito longe. Não vai conseguir chegar muito longe. Mas se você abrir o seu coração para aquilo que Deus quer verdadeiramente realizar na sua vida, na sua família, no lugar onde você está, no seu trabalho, na sua comunidade, você vai ser como Paulo, ter essa consciência. Eu não vejo em mim nada que me leve para a condenação. Veja o que ele vai afirmar. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado, por vós ou por algum tribunal humano. Nem eu me julgo a mim mesmo. É verdade que a minha consciência não me acusa de nada. Fica de pé. Sua consciência te acusa? Se até agora você foi um cão mudo, não teve coragem de assumir o que você é verdadeiramente, a doutrina da igreja, ergue os seus braços lá no alto, feche um pouquinho os seus olhos. Eu quero convidar você a orar a Deus nesse momento, a entrar em intimidade com o Senhor, e a dizer a Ele que nesse dia da independência, você quer tomar uma decisão de ser independente do pecado, independente do medo, da omissão. Vai dizendo agora para Deus que você quer essa independência, a independência da indiferença com as realidades. Vai dizendo agora, eu quero ouvir a sua voz. Eu não vou conduzir essa oração não, eu vou junto com você, nessa hora, me colocando na presença de Deus, dizer para Deus que eu não quero ser indiferente a essas realidades. Eu não quero, depois que sai uma notícia nos jornais, foi aprovado o aborto, foi aprovado o casamento entre pessoas do mesmo sexo, foi aprovado a eutanásia, foi aprovado a prostituição, foi aprovado o uso de drogas, foi aprovado tudo. Nossa, meu Deus, o que é do Brasil? Não, Senhor, eu não quero ser esse omisso que fica só esperando. Não, eu quero, Senhor, cada vez mais ser instrumento, ser usado por Ti. Por isso hoje eu quero a independência do pecado, por isso hoje eu quero a independência do medo, por isso hoje eu quero a independência, Senhor Deus, de ser verdadeiramente um membro da igreja, porque o Senhor já comprou a minha liberdade com o seu sangue. Eu não quero mais viver amarrado, amedrontado e oprimido pela mentalidade desse mundo. Eu quero ser instrumento teu, eu quero ser voz de resistência, eu quero ser usado profeticamente, eu quero ser, Senhor, junto com esse povo, junto com a minha igreja, fiel à tua palavra, fiel ao magistério da igreja, fiel ao Santo Padre até o fim.
Senhor, porque eu sei que o Senhor é esse Deus da vida, porque eu sei que a força que existe no meio do teu povo é grandiosa, é poderosa para libertar as estruturas que estão contaminadas, encardidas. Senhor Deus, eu sei que através de nós, um povo orante, mas um povo da ação, um povo que acredita na sua palavra e que vai na tua palavra caminhando, buscando formação, conhecimento, fidelidade, nós conseguiremos mudar as realidades. Vai dizendo para ele: eu acredito, Senhor, eu acredito, eu também creio, Senhor, nesse acampamento, que nós estamos olhando para as figuras dos anjos. Eu creio que como em Portugal, ali para aquelas crianças, aquele anjo disse: eu sou o anjo de Portugal. E o beato João Paulo II, numa catequese de julho de 1986, ele disse, a partir do texto de Daniel, que as nações têm o seu anjo de guarda, de defesa. Eu acredito que pela nossa oração, o anjo que defende o Brasil do mal, pelo nosso clamor, pela nossa fidelidade, pela nossa submissão a Deus, a palavra, esse anjo entra em ação nessa guerra e protege o Brasil contra as forças do mal. Nesse dia da independência do Brasil, nós queremos clamar para que o Brasil seja independente dessas imposições das Nações Unidas, independente das imposições desses institutos que investem dinheiro na nossa nação para aprovar essas realidades de morte. Erga bem alto os seus braços e vai dizendo agora, sem medo, vai orando a Deus e ore com força, porque eu quero escutar a sua voz. Coloque-se agora diante de Deus no combate. Que todo esse projeto de aprovação da maconha na nossa nação caia por terra. Todo esse projeto de aprovação da lei que permite o aborto caia por terra. Tudo aquilo que faz parte dessa cultura de morte caia por terra, porque nós queremos ser, Senhor Deus, odres novos. Nós queremos ser, Senhor Deus, pano novo que recebe de ti, da tua presença, da tua força, que só reafirma aquilo que é antigo, que faz dar cumprimento e cumprimento perfeito à lei, aos profetas. Porque nós sabemos que esse vinho velho é o vinho bom, como terminou o evangelho de hoje. O Senhor é o cumprimento, o Senhor é a perfeição. Nós te pedimos hoje pela nossa nação. Se você ama o Brasil, ora agora pelo Brasil. Peça agora essa independência para o Brasil. Peça sem medo. Que por nossa oração, esse anjo destinado por Deus para a nação brasileira possa defender o nosso país, o nosso povo. Essa nação que é gigante por natureza, essa nação que tem tantas riquezas e que está imersa em tanta pobreza, essa nação que tem as belezas naturais, essa nação que tem tudo para ser próspera. Nós não aceitamos, Senhor, mais essas obras do mal na nossa nação. Nós não aceitamos mais a mentira, a enganação, e nós nos colocamos diante de Ti para orar pelo Brasil, para suplicar pela nossa nação. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que o escolheu por sua herança. Tu és o nosso Deus, e o Brasil é a tua herança, Senhor. Tu és o nosso Deus, e o Brasil é a tua herança, Senhor. Tu és o nosso Deus, e o Brasil é a tua herança, Senhor. Solta a sua voz na linguagem do Espírito. Erga bem alto os seus braços. Se te faltam as palavras, deixa brotar do seu coração um canto novo, uma canção nova. Senhor,
nessa oração, eu quero retomar um trecho do nosso hino nacional. Verás que o povo teu não foge à luta. Verás que o povo teu não foge à luta. A luta pela vida, a luta pela ética, a luta pela moral, a luta pela fé. Nós somos o teu povo, Senhor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!